Perfeito. Agora prepara porque esse não é só mais um vídeo sobre cartão de crédito. Isso aqui é sobre liberdade. É sobre aquela ansiedade silenciosa que aperta o peito no fim do mês. É sobre aquela sensação frustrante de ver o dinheiro entrar na conta, mas ele já ter dono antes mesmo de chegar. Respira fundo comigo um segundo. Parcelar parece tão leve, não é? Parece inofensivo, parece até uma jogada inteligente. É só dividir. Essa parcela cabe no orçamento. É sem juros. Vale a pena. Mas a verdade é que quase ninguém para pensar no que realmente está acontecendo por trás dessa decisão aparentemente simples. Hoje eu vou te mostrar 7 coisas que você nunca, em hipótese alguma, deveria comprar parcelado. E isso não é por moralismo financeiro, não é por um radicalismo de cortar tudo. É por pura estratégia. É por consciência. É porque cada parcela que você assume é um pedacinho do seu futuro que você está entregando antecipadamente, sem nem perceber. E talvez, só talvez, depois desse vídeo, você nunca mais olhe para o botão parcelar em 12 vezes da mesma forma. Vamos começar. A primeira coisa que você nunca deveria comprar parcelado são roupas, calçados e itens de moda. Por quê? Porque roupas são desejo instantâneo. Elas são emoção pura. Elas representam nossa identidade, nosso status, a forma como queremos ser vistos no mundo. Elas ativam uma parte muito profunda do nosso cérebro. A necessidade de pertencimento. Você vê uma peça na vitrine, gosta, se imagina usando, e o seu cérebro já antecipa a recompensa, né? Aquela sensação boa. O grande problema é que essa recompensa é extremamente rápida. Ela é passageira. A euforia de uma roupa nova dura alguns dias, às vezes só algumas horas, mas a parcela ela fica por meses. Quando você parcela uma roupa, você está, na prática, financiando um bem que desvaloriza no momento em que sai da loja. E pior, algo que perde relevância muito rápido. A moda muda, seu gosto pessoal muda, seu momento de vida muda, mas a dívida continua ali, silenciosa, consumindo sua margem de manobra financeira mês após mês. Especialistas em comportamento financeiro são unânimes. Compras emocionais parceladas são uma das principais causas do sufocamento financeiro progressivo. Não é porque o valor de uma parcela é alto, é porque elas se acumulam como uma bola de neve silenciosa. E quando você se dá conta, está pagando por coisas que já nem gosta mais, que já nem usa. Roupas devem ser compradas à vista com o dinheiro que você tem agora ou através de um planejamento. Se não cabe no seu orçamento à vista, talvez simplesmente não seja o momento certo. A segunda coisa que você nunca deveria parcelar é comida por impulso. E aqui eu falo principalmente do delivery frequente, né? Aquele que se tornou um hábito. Parcelar a pizza do sábado, o sushi da quarta, o hambúrguer da sexta. Parece algo pequeno, inofensivo. Vem tudo diluído na fatura do cartão. Mas o que está acontecendo aqui é um dos maiores vazamentos financeiros da vida moderna. Você está financiando o consumo imediato e efêmero. Comida não é um ativo, não é um investimento, não é algo que constrói seu patrimônio. É prazer momentâneo. E prazer financiado, pago a prazo, é uma armadilha perigosíssima. Pense comigo. Quando você parcela refeições, você está literalmente pagando no futuro por algo que já desapareceu completamente. Não existe nada mais simbólico e triste do que isso. Voca já comeu, a sensação de saciedade já passou. A experiência acabou. Mas a cobrança continua chegando, mês após mês. O problema, entenda bem, não é pedir comida fora. O problema é transformar esse hábito em uma dívida recorrente, em um compromisso financeiro futuro. Sua liberdade financeira começa no exato momento em que você para de financiar prazeres imediatos. Agora a terceira coisa. Eletrônicos que você não precisa urgentemente, celulares, tablets, relógios inteligentes, fones de ouvido de última geração. A indústria de tecnologia é mestre em uma coisa: obsolescência programada. Todo ano, sem falta, existe uma versão melhor. Uma câmera com mais megapixels, um processador mais rápido, uma tela mais brilhante. Quando você parcela um celular novo em 12 ou 18 vezes, existe uma chance altíssima de, na metade do pagamento, já existir um modelo superior no mercado, muito mais desejado. E aí começa um ciclo psicológico perigoso, da insatisfação financiada. Você ainda está preso, pagando as parcelas do aparelho antigo, mas sua mente já está cobiçando o novo. Tecnologia deveria ser uma ferramenta para te servir, para facilitar a sua vida, não para te aprisionar em um ciclo de dívidas e frustração. Se o seu aparelho atual funciona, se ele cumpre as funções essenciais do seu dia a dia, não existe nenhuma justificativa estratégica para se endividar e parcelar um novo apenas por uma atualização estética ou por pressão social. Espere, junte o dinheiro, compre à vista. Você vai ver como a sensação de posse é muito mais poderosa quando não vem acompanhada de uma dívida. Vamos para a quarta coisa. E essa é delicada porque mexe com nossos afetos presentes para impressionar. Presentear é um ato de carinho, de amor, de conexão, mas quando você precisa parcelar um presente para que ele caiba no seu orçamento, existe algo desalinhado aí. No fundo, você está tentando demonstrar o seu valor, o seu afeto,
através de algo que na realidade você não pode pagar integralmente naquele momento, isso gera uma pressão interna gigantesca. Gera ansiedade depois da compra. E muitas vezes pode gerar até um ressentimento silencioso, porque aquele presente se transforma num fardo financeiro. Presentes de verdade devem representar o seu carinho, a sua lembrança, e não um sacrifício financeiro oculto. Se você precisa parcelar para dar um presente, talvez o presente precise ser repensado. Acredite, relacionamentos saudáveis, sejam de amizade, família ou amorosos, não se sustentam em dívidas. O valor do seu gesto está na intenção, não no preço da etiqueta. Quinta coisa que você nunca deveria parcelar: viagens não planejadas. Viajar é uma das melhores coisas da vida, é expansão, é cultura, é experiência. Mas uma experiência financiada a longo prazo pode facilmente se transformar em arrependimento. Sabe por quê? Quando a viagem acaba, as malas são desfeitas e a rotina volta com força total. A fatura do cartão chega. E em muitos casos, o peso emocional de ter que pagar por aquela viagem durante meses é maior do que a alegria da lembrança. Viajar deve ser o resultado de um planejamento cuidadoso, de uma economia programada, não uma fuga da realidade financiada em 12 vezes. Quando você parcela uma viagem, você corre o risco de transformar um momento que era para ser de liberdade total em meses de limitação financeira. E vamos combinar, liberdade não combina com dívida prolongada. Planeje suas férias, crie uma poupança para isso e viaje com a paz de espírito de saber que tudo já está pago. A sexta coisa são cursos comprados por impulso. Calma, eu sei que educação é investimento. Sim, é o melhor investimento que existe, mas somente quando existe um plano claro de aplicação. Muitas pessoas, movidas pela empolgação de um anúncio, pela promessa de uma transformação de vida, pela esperança de uma mudança rápida de carreira, parcelam cursos caríssimos. Mas sem um plano concreto, sem tempo para execução, sem um comprometimento real de estudar e aplicar, o curso vira só mais uma parcela na fatura, mais uma cobrança mensal, mais uma fonte de frustração. Investimento em conhecimento exige estratégia, não apenas emoção. Se você precisa parcelar um curso e ainda não tem clareza de como e quando vai aplicar aquele conhecimento, talvez seja melhor esperar, se organizar e juntar o dinheiro. E agora, a sétima, e talvez a mais importante de todas. Você nunca, jamais deve parcelar o seu estilo de vida. O que isso significa? Significa financiar um padrão de vida que está acima da sua realidade financeira atual. Frequentar restaurantes caros e parcelar a conta. Acumular assinaturas de serviços que você mal usa. Comprar ingressos para eventos e shows sempre no crédito, para manter uma aparência de prosperidade e vida social agitada. Um estilo de vida parcelado é uma ilusão, uma miragem sustentada por crédito. E o crédito, quando mal utilizado, é uma antecipação artificial de um futuro financeiro que talvez nunca chegue. O problema de viver assim é que você cria uma identidade frágil, baseada em uma renda futura que é incerta. Qualquer imprevisto, uma demissão, uma emergência de saúde, e todo esse castelo de cartas desmorona. E a queda é dolorosa. Você percebe o padrão aqui? Todas essas 7 coisas têm algo em comum. São ligadas a consumo imediato, a decisões emocionais, ou a bens que desvalorizam muito rápido. O parcelamento pode sim ser uma ferramenta estratégica poderosa, mas quando ele é usado para comprar ativos, para gerar mais renda, para construir algo real e duradouro, para o consumo efêmero do dia a dia, ele se transforma numa armadilha silenciosa. Educação financeira não é sobre nunca mais usar o cartão de crédito. É sobre entender o impacto profundo, psicológico e estrutural de cada decisão que você toma. Cada parcela que você assume reduz sua margem de manobra. Cada compromisso futuro diminui sua flexibilidade no presente. Cada dívida recorrente aumenta sua dependência de uma renda contínua e estável. E essa dependência constante gera o quê? Ansiedade constante. Talvez o problema nunca tenha sido o valor das parcelas em si, mas o padrão invisível de endividamento que elas criam na sua vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quantas dessas 7 coisas você já parcelou? E mais importante ainda, quantas delas você ainda está pagando hoje? Porque a verdadeira mudança começa quando você reconhece o padrão, mas ela só se consolida quando você toma a decisão de interrompê-lo. Se esse conteúdo fez algum sentido para você, se acendeu uma luz, salva esse vídeo. Assista de novo antes de fazer sua próxima compra parcelada. E lembre-se sempre, liberdade financeira não começa quando você começa a ganhar muito dinheiro. Ela começa quando você aprende a não comprometer o seu futuro por causa dos impulsos do seu presente. Obrigado por assistir e até a próxima.